Boa tarde. Boa tarde a você que nos prestigia. Meu nome, para quem não me conhece, é João Antônio Sartori. Tenho uma microempresa, Liberdade é o Jornal. Estamos no Facebook, com o nosso perfil pessoal, nome de João Antônio Sartori, temos 2 páginas. Liberdade é o Jornal, onde você vai ver este vídeo, e Guia Loja, Guia L-O-J. Também a gente tem o jornal na internet, www.liberdadejornal.com, sem o BR, vou repetir, www.liberdadejornal.com. É uma MEI, nós tivemos por 15 anos a edição escrita e depois agora a gente retomou na internet com as páginas nas redes sociais, no Instagram, Liberdade, hashtag jornal, com 2 L no final. Nosso WhatsApp, gostaria que vocês anotassem, é o 559-8443-8218. Vamos repetir depois. 559-8443-8218. Também temos um programa de rádio que vai ao ar sexta-feira, das 20 às 21 horas, na Piratini FM 87.9. O nome do programa, do Liberdade, é Humanos com Liberdade. O humanos não tem o H, porque nós humanos somos sujeitos ao erro. Essa é a intenção do título, do nome do programa. E com liberdade, que deveria ser liberdade com inicial minúsculo, a gente põe maiúsculo em referência ao Liberdade ao Jornal. E também agora com uma nova proposta que se inicia hoje e que a gente pretende tornar interativo com a comunidade, o novo programa, não é? Que vai ser dessa forma, não sobre forma de vídeo, mas vamos buscar uma maneira de vocês interagir diretamente, que é o nome do jornal, Você Liberto, vem para o meio. Então, você é um ser liberto. E nós queremos que você venha para o meio. O foco desse programa, que são 3, é turismo, desenvolvimento e humanismo. Turismo, porque dá para se dizer que nas missões nós temos um grande potencial turístico e todas as comunidades têm potenciais turísticos. Mas nós temos a intenção de, como ele tem um caráter visando assim um fortalecimento do chamado humanismo, não é? Porque nós vivemos num mundo em que o ser humano está perdendo a sua necessária importância, e nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. E a intenção deste projeto do Liberdade Jornal é justamente de dizer para você que para nós, para o Liberdade, para todos aqueles que fazem a Liberdade, nossos apoiadores, patrocinadores, nós entendemos e nós queremos que esse seja o momento do ser humano
de você. Há bastante tempo temos dito para expertos de turismo e outros, e escrito, que para acontecer as coisas acontecem numa comunidade tem que haver um envolvimento da população. E esse envolvimento necessariamente ele passa pelo respeito ao povo. Mas é preciso que o povo faça a sua parte, que seja ativo. Então, dentro desse contexto de turismo, nós queremos convidar a comunidade, a princípio de São Miguel e Ribeirinha, que nos hidratem de imagens, de subsídios, nos localizando e nos fornecendo material para a gente compilar dados e a gente vinha formar um mosaico sobre tudo que nós temos que é turístico, que pode ser desenvolvido para o turismo e para a gente juntos construir uma nova visão do turismo. Então é fundamental, não é, que a comunidade entenda que esse é um projeto que é para a comunidade, é para o povo, é para humanizar. O turismo é um dos segmentos que tem e que mesmo que venha as inovações que estão vindo no comércio, na mídia, que a internet está trazendo e que todo mundo está vendo, e que vai causar bastante perplexidade, podem ter certeza, nos próximos anos, de uma forma muito rápida. Aí está o preço dos alimentos, que a gente se apavora, mas o Brasil e a maioria dos países deixam de ser produtores e deixam para poucos produzirem tudo. Então há um conjunto de transformação e a sociedade precisa entender, estudar, trabalhar para se ajustar. Então o Liberdade, o jornal, está aqui também nesse esforço, não é? Dizendo para você que a gente conta com a tua parceria, com a tua participação. Já temos pessoas que nos contataram relatando sobre lugares muito lindos e possivelmente temos inúmeros lugares que podem ser desenvolvidos para tornar o nosso mundo mais belo, para gerar fontes de renda, para nós inovar. Esse turismo que eu falo é o turismo do povo, tem que nascer do povo. Então nós contamos, não é, com essa participação. No decorrer da construção desse nosso projeto, a busca será no sentido de trazer você, humano, para o centro da atenção. Você é liberto, vem para o meio. Você é liberto, tu não é mais escravo. Tu precisa te libertar, venha para o meio. É você o fato gerador de tudo. É você, ser humano. Tu é responsável, tu é racional. Venha conosco. A partir daí, com a tua participação e satisfação, construiremos de forma mais sustentada e satisfatória essa matriz que se oferece com grande potencial e que ainda não exige tanto aquilo que ainda temos pouco. Qualificação. Claro que temos que nos qualificar, mas ainda é uma das matrizes que mais oferece resultado, até com pouca qualificação. Se tu tem um lugar bonito na tua propriedade, se tu tem uma fonte de água, se tu tem um rio, com um esforço físico, tu transforma um lugar lindo.
Veja que todo projeto terá sucesso por todos desejados se houver o envolvimento, participação de todos, ou pelo menos de grande parte do todo. Por que colocamos assim turismo, desenvolvimento e humanismo separado? Poderia ser turismo e desenvolvimento social? Desenvolvimento, porque ele não precisa ser necessariamente social. Nós vamos abordar aqui em tudo aquilo que pode levar ao desenvolvimento humano, mas nós vamos tocar em um monte de coisas que acabam refletindo sobre o desenvolvimento de você, nosso. Nós vamos fazer análise, nós vamos procurar refletir, nós vamos questionar. O Liberdade, o jornal, é um hino de convite a você a questionar e a se questionar. Nós precisamos muito disso. Passou o tempo de nós ser pessoas que pensam com o estômago, ou achar que nós indo executar tarefas para ganhar um salário, sem a gente ter um olhar sobre o contexto no nosso entorno, vai ser o suficiente no futuro, que não vai ser. O Liberdade tem alertado para o materialismo, o acúmulo de excedentes de bens, que é uma doença, que reflete sobre a sociedade, e que a sociedade é levada a crer, pela imposição do poder econômico e financeiro, a acreditar que aquilo é benéfico para ela. Vamos falar sobre isso? Talvez seja. Nós queremos a tua opinião. Nós precisamos da tua opinião. Que depois, pelo WhatsApp, pelas nossas páginas, você vai encontrar um lugar e queremos a tua opinião. Queremos a imagem, as imagens do local, que tu entenda que é um belo local. Queremos endereço para contato. Queremos compilar dados, que amanhã depois você vai ajudar nós a ver como que nós vamos dispor esses dados, um para os outros e de nós para outros. Aí nós temos o Rio Iacapetum, nós temos o Coisa do Bandeirantes, nós temos sítios arqueológicos, nós temos um conjunto de maravilhas já conhecidas, a fonte nossa jesuítica Guarani, a nossa vizinhança, mas nós queremos os detalhes, nós queremos o entorno da tua casa, da tua propriedade, o que tem de belo nela, o que os teus olhos vê que pode ser desenvolvido dentro de cada uma delas. Esse é um trabalho que nós precisamos nos apoderar disso. É a nossa felicidade que implica, é o nosso bem-estar, é o futuro dos nossos filhos, é o teu futuro. O programa Você é Liberto vem para o meio, como diz, ele vai buscar ser interativo. A princípio, o título eu pensei em colocar assim: tem um humano na câmara, na frente da câmara, uma coisa assim, para que você tenha aquela consciência que aqui deste lado tem uma pessoa que não vai conseguir nada sem você, e que eu sou humano, e vou cometer muitos erros e limitações, não é?
mas eu vou ser aquilo que você conseguir produzir comigo, compreendendo, ajudando, constituindo, elaborando algo bom para todos. Não podemos esquecer que a gente é limitado, que a gente aqui não quer desconstruir como você não quer, ninguém quer. Às vezes a gente tecer uma crítica, tem razões inúmeras para que aquilo aconteça, mas aí entra o diálogo. Então, é muito importante que se entenda que aqui desse lado e do lado de lá somos humanos. Turismo. Vamos discutir nossa história, questionar sobre o turismo que temos, o turismo que gostaríamos de ter. Também buscar redirecionar esforço para a construção de um turismo mais produtivo para a sociedade, para você aí. Vamos analisar como está posto o interesse turístico em nossa comunidade. Ele é, digamos assim, positivo, porque vem de cima para baixo. Como é que se caracteriza o nosso turismo? Ele vem do povo? Eu lembro, não faz muito tempo, aqui na comunidade São Miguel das Missões, se criou uma espécie de tiro ao laço, final de semana, e aí entrou a história do mormo. E por causa daquela preocupação com o mormo, passou uma avalanche por cima e sumiu todo aquele esforço do povo simples nosso. Embora uma justificativa razoável, vem lá de cima e arrebenta tudo. Arrebenta tudo. Como é que se desenvolve o turismo? A quem agrada o turismo? A meia dúzia de empresário? Como é que nasce a profissão de trabalhador do turismo? Às vezes motivado e bancado, de certa forma, por um esforço do gordo esforço de prefeituras, de poder público, essas coisas assim. O turismo, ele é positivo para a comunidade, assim como qualquer outra profissão. Para nós dizer o quanto que a profissão de jornalista é benéfico para a sociedade, nós temos que, vamos dizer assim, pelo menos imaginar, sem o jornalista, o que vai acontecer, qual é o efeito que vai ter para a comunidade, ou para aqueles que trabalham com aquela profissão, em não existindo aquela atividade. Vamos dizer que em São Miguel nós tenhamos 30 pessoas que tirem alguma renda do turismo. 50, 80, vamos dizer. Que é muito pouco. É muito pouco. Mas e se de repente não existir o turismo aqui? Essas pessoas vão ficar aí inertes? Elas não terão outra atividade? E se, por exemplo, o segmento de construção civil passar um ano sem serviço nenhum em São Miguel? Qual que vai causar o dano maior? Então, nessa diferença, nesse impacto entre ter ou não ter aquela atividade, veja bem, se eu tenho 50 que está envolvido com turismo, e não existindo turismo, eu vou ter 10 desempregados, os outros vão ajeitar o emprego. O turismo acrescenta na minha comunidade o emprego de 10, mesmo que eu esteja empregando 50. É assim que temos que ver. E esse é o diferencial. E nós sabemos que, se comparado ao que roda a nível nacional, de país, existe um monte de dinheiro que corre aí em função do turismo, não é? Sob a gerência do poder político.
São muitas vezes em um ano, em um município, vamos dizer assim, na MM, quantos milhões são gastos num esforço para produzir turismo da maneira com que está posto. E aí tu faz a conta, pega, vamos dizer assim, 30, 20 milhões. E tu, vamos dizer assim, e não existindo turismo, eu não gastaria os 20 milhões. E o que ia sucumbir diante dessa ausência? Eu tenho medo, eu receio que a maioria das vezes, se não a quase totalidade, o turismo, como outras atividades, ela não se paga. É pouca renda. Então, ouvinte e queridos apoiadores, e tomara que se soma nesse esforço, não é? Do Liberdade Jornal, que nos prestigie, porque você também vai estar prestigiando uma microempresa, nós estamos buscando empresas que patrocinem esse evento, que é as segundas-feiras, à medida que a gente for aprendendo um pouquinho mais sobre esse mundo, que a gente sabe tão pouco, a gente é filho de colono, é colono, não é? E a gente precisa de patrocínio, de empresas que nos prestigiem, e deixar muito claro isso, que o nosso interesse é saber de você, da tua comunidade, ali no bairro, lá no bairro outro, lá em cima, perto do Orival, aqui do Arvoredo, o que cada morador vê, aonde que ele viu algo de bonito. Às vezes ele não tem a imagem, ele faça uma referência, vamos nos ajudar. Amanhã depois vamos identificar alguém, se esse projeto for para frente, e ele vai ir, para nos ajudar a compilar esses dados, que vão estar disponíveis para todos vocês. A gente tem uma página no Liberdade, que é voltada para o turismo. Nós queremos os endereços, que o Borraio nos manda lá, o WhatsApp, explicado também como é que faz para chegar lá, não é? Nós queremos detalhado, precisamos detalhado. É como se a pessoa não conhecesse São Miguel, o que chegando, conseguindo chegar aqui no município, vamos dizer assim, como é que ele faz para chegar lá no Borraio, como é que ele vai ali no Walter, não é, no ponto de memória, como é que ele pode participar do 20 de setembro ali no CTG São João das Missões, como é que ele pode se acomodar aqui no período festivo da Semana Farroupilha antes, saber tudo isso, onde que vai poder se hospedar, se os hotéis têm preço, já proposta pronta para mandar para os outros CTG quando eles vêm buscar as chamas aqui. O que pode ser oferecido? Nós vamos ter shows, nós temos um artista aqui excelente, não é? Que podem já pipocar de evento antes do início da Semana Farroupilha, porque São Miguel se abre antes da Semana Farroupilha, assim como Caibaté. Aí a gente vê Mato Queimado começando a produzir shows e espetáculos impressionantes de turismo. As pessoas são turismo, mas nós não queremos, ou pelo menos o nosso esforço, não é num turismo, vamos dizer assim, fundamentado em coisas etéreas, que tu tinha que morrer para vir, vamos dizer assim, ter um espaço para tu vender alguma coisa, para fazer um troco. Nós queremos vir um dia a saber se a gente pode, em um determinado local da nossa comunidade, em momentos festivos, oferecer alguma coisa, um apoiando o outro. Se a gente consegue se programar para isso, como que nós podemos, vocês,
e eu aqui também com essa humilde contribuição, a gente possa fazer para capitalizar um esqueleto de esforço para que a gente tenha retorno financeiro. Santas palavras do professor Afonso de São João, que falou que lá tem lugares lindos, não é? Também no interior, fontes de água maravilhosa. A gente sabe que tem campos lindos, temos rios lindos. Estamos perguntando cadê a associação do Rio Piratini, aqui do nosso município, temos que ter. Nossas fontes missioneiras, onde que tem umas fotos delas, quais são, aonde que estão, quem que vê elas, como é que vê elas. Quantos lugares bonitos deve ter nas costas do nosso rio? Quantas ainda poucas matas que restam, mas ainda se encontram. Tantas imagens belas. Às vezes numa virada de olhar, tu vê um lugar lindo. E aquele lugar lindo, com outro lugar lindo perto, com mais outro perto, cria a rota turística. Fortalece esse propósito. Nós temos aqui um turismo que ele busca ser, nós já dissemos alguma coisa sobre salvacionista, que é, vamos dizer assim, aquele que sempre está alocando para o futuro. Nós vamos fazer isso porque no futuro vai ser construir isso porque depois. E você, quando morrer, tu vai, sabe, dando sempre para o futuro, sempre para o amanhã, muitas vezes, não é para tão longe. É o turismo salvacionista. Ele vai vir nos salvar. Só que às vezes ele nunca vem. Ele é um turismo, vamos dizer assim, que arrasta o que procura desenvolver sensibilidades, vamos dizer assim, características assim do além, procura criar uma imagem de que isso é muito cultivado, com muito esmero, aqui por poucos, de que aqui se sentem coisas e que enfim, que aqui houve um mundo maravilhoso. A vida, ela é maravilhosa. Você é maravilhoso. Todos são maravilhosos. Qualquer lugar pode ser maravilhoso e pode não ser. Mas não existe na Terra um lugar que tenha sido mais maravilhoso que os outros. Eu até acho que antes do maravilhosismo, que é bom e belo, e ilusório, e enganador, para mim é enganador, é o realismo. Contar de fato como é que as coisas aconteceram, porque em tudo tem maravilhas, em tudo tem mazelas. Então eu acho assim que é muito importante nós conhecer de fato a nossa própria história. E aqui em São Miguel, se de um lado se desenvolve, vamos dizer assim, uma situação de utopia, que é questionável, eu questiono bastante, porque eu acho que existe um povo que tem fome, tem um povo imenso que depende de ajudas do governo, existem dívidas sociais incríveis, existe
uma apacentação da pobreza, e existe um desentendimento cada vez maior da sociedade em relação ao seu futuro. Então nós temos que falar de realismo, vamos ser práticos. Vamos ser práticos, vamos ser inteligentes. E a melhor maneira é respeitar o povo inteligente. Convide o povo para participar, o que estamos fazendo agora, mas respeite o povo. Esse não é só o meu propósito, é a minha sugestão. Não é? Nesse momento, nesse horário do Liberdade do Jornal, você é liberto. Escravo, já era. Mas você precisa te apoderar do teu direito de ser livre. E tu precisa te esforçar para isso. Tu precisa impor esse teu direito. Você precisa participar. Nosso WhatsApp, vamos repetir, 559-8443-8218. Vamos buscar interagir com vocês. Tenho que aprender alguma coisa sobre live. Tomara que essa gravação saia razoável. Depois eu vou lançar na internet. E vamos ver, não é? Como vai ser a reação de vocês. Todo projeto no mundo que nós vivemos, não é? Embora a gente necessite a ter mais paciência, o que eu confesso que às vezes na minha forma de trabalho eu não tenho muito, não é? A gente tem que fazer as coisas com mais calma, mas eu me preocupa porque às vezes a gente diz assim, falta qualificação para o povo, e falta, claro que falta, mas nós temos que qualificar o povo trazendo qualificação. Agora, não é trazendo a mesma coisa, o mesmo sistema, a velha prática de tu fica 1 ano e meio aqui ouvindo um monte de balela, depois tu vai ouvir mais 6 meses, nós vamos te sugerir financiamento para o banco, e depois de mais 1 ano tu vai começar a plantar alguma árvore para tornar o teu jardim mais bonito. E a pessoa vai ficar 3 anos investindo numa coisa que ele precisava de um resultado para ontem, para ajudar a pagar o pão, e ele está ali. E às vezes ele chega lá aos 3 anos depois, e de 20 que tinha tem 2, 3, e não sei se sobra 1 ou 2, já esgualepado. Aí entra nossas universidades, nossas faculdades, que não inovam também, precisam inovar. Aí entra as desgraças que temos no país, dos poderes políticos não se qualificar e não ser exigido deles qualificação. Aqui nesse espaço, a gente vai alertar para o ser humano, para você, para a pessoa de mais idade, as dificuldades com a saúde, para a pessoa de mais idade, que depois de uma idade, os filhos, ou aqueles que estão do lado deles, retiram a voz deles e fazem retiram a voz do idoso e fazem a voz do idoso a voz deles. Nós vamos falar sobre aqueles que dizem qual é a dor que o doente tem, qual é a dor que o idoso tem. Nós vamos falar sobre o machismo, apoiado muitas vezes pela mulher, em prejuízo
também muitas vezes da mulher, e que leva ela a situações de estresse, fragiliza ela, por causa de comportamentos machistas, ocultados, covardemente ocultados, muitas vezes por supostos moralistas, pessoas que vendem imagens de humildade, mas que na verdade são os animais. Nós vamos falar aqui nas coisas bonitas que tem, dentro da nossa educação, dos nossos professores, da nossa comunidade, da nossa sociedade como um todo. Nós vamos alertar que não existe profissão mais importante uma que a outra, que é um erro grave nós idolatrar a profissão do fulano e do beltrano. Isso é gravíssimo, socialmente é um desastre. Se o médico é médico e ele zela pelo paciente, é a obrigação dele, se propôs a isso. Porque aquele que arranca toco lá na lavoura, ele não tem menos mérito que o médico e ganha muitas vezes um pouco menos ou até bastante menos que o médico. E assim é o jornalista, assim é você que trabalha como pintor, todos são importantes. Assim como não deveria existir o dia do fulano e do beltrano, hoje por a causa dos nossos trabalhadores rurais, mas também deveria ter o dia então, mas assim, do homem urbano, tem um monte de dias, mas o que eu quero dizer é que todos são importantes. Não tem profissão mais importante e não temos que idolatrar ninguém. Idolatrar o esforço para construir, isso sim. Então, reprisando, não é? O propósito do Liberdade Jornal, que está na internet, www.liberdadejornal.com, que estamos apanhando um pouco, porque nós construímos aquele site sem saber nada sobre o site, mas que está lá com os milhares de visualização, temos dezenas de milhares de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, todo mês. E você é importante para nós. Liberdade, o jornal existe por causa tua, por causa da palavra de carinho dos que dizem vai que dá. Vai que dá. Muitas vezes a gente entende que vocês precisam nos alertar, sempre da forma educada, para nos ajudar, a nos corrigir, a melhorar. Não é? Mas o propósito é de nós desenvolver, de alguma forma, esse segmento tão importante para todo um contexto aqui do entorno, que é o turismo, é falar sobre o desenvolvimento, não é? É entender as mudanças no comércio, o porquê dos preços absurdos, não é? Entender um pouquinho da economia que afeta a vida de nós, para a gente não ficar que nem aquelas crianças assim, ingênuas, que dizem assim, o governo tal é do lado tal, é do outro lado. Por isso que subiu o preço do combustível, por isso que o preço do ovo baixou, por causa do não sei o que, aumentou. Temos que ser responsável, temos que evoluir um pouco mais. Precisamos fazer das nossas comunidades a melhor comunidade o possível, que já é boa, e a gente tem que melhorar ainda mais. E o ser humano, você, é o nosso foco, é nosso. Turismo é comunidade com dinheiro no bolso, é comunidade satisfeita, é comunidade feliz. Então venha para o meio, participe. Você é liberto. Nosso WhatsApp 559
8443-8218. O nosso e-mail para contato: cpé-liberdade@hotmail.com. cpé-liberdade@hotmail.com. Liberdade o Jornal no Facebook. Liberdade-o Jornal. No Facebook, a página que tu vai ver esse vídeo. Nós aguardamos as imagens, as fotos, as manifestações de vocês, não é? Também vamos divulgar na outra página Guia Loja, Guia, G-U-I-A, Guia, L-O-J. E também no nosso perfil pessoal, João Antônio Sartori, onde nós vamos começar a coletar opiniões de vocês. Participe, reflita e façam a parte de vocês. Hoje é segunda-feira, muito obrigado. E na próxima segunda, se Deus quiser, teremos um novo evento. Quem sabe, e aos poucos nós vamos mudando, nos aproximando daquilo que mais nos interessa, de você. Muito obrigado.